Vamos dar continuidade à nossa aula de Teoria Geral do Estado. Essa é a Beatriz. A Beatriz vai ser a monitora da disciplina, porque ela já tem experiência em ensino à distância, está me ajudando também. Nós estamos fazendo homeschooling. Eu estou tendo um pouco mais de prática no ensino à distância graças a ela. Então, ela vai ser a monitora da disciplina. Então, pessoal, o tema que a gente estava trabalhando e vai continuar é soberania. Soberania do Estado. E agora, após as leituras de vocês, tivemos uma aula introdutória, uma carga de leitura considerável aí, vocês foram muito bem nos trabalhos apresentados, e agora a gente vai voltar, fazer um apanhado aí, para que fique muito claro essa teoria clássica, né, o conceito clássico de soberania. Soberania é um dos conceitos mais polêmicos, um dos conceitos sobre os quais incide mais divergência em teoria geral do Estado, e aí, claro, consequentemente, isso vai se espraiar para todos os demais conceitos de teoria geral do Estado, inclusive para o próprio conceito de Estado. A crise do Estado contemporâneo tem muito a ver com a crise dessa ideia de soberania. Começamos então com o professor Paulo Bonavides, e Bonavides vai dizer que a soberania é um conceito histórico e relativo. E ele tem um poder aí de síntese, um poder de apresentar, né, de maneira muito significativa, de maneira muito inteligente aí, o fundamento da doutrina, e essa colocação ela é excelente, né, quando ele traz que a soberania é um conceito histórico e relativo, ele já vai inclusive dar os indicativos de por que a divergência, de por que a crise do conceito de soberania. Primeira coisa, histórico, porque a antiguidade desconhecia, enquanto organização política, um Estado soberano. Ainda que houvesse cidades-estados na Grécia Antiga, posteriormente o Império Romano, né, os reinados, o Estado feudal, não havia ainda essa ideia de soberania naqueles modelos de organização política. A ideia de soberania ela vai surgir com o advento do Estado moderno. E quando ele diz que é relativo, porque ainda que seja considerado um elemento essencial do Estado, bom, ele vai trazer que ela é relativo tanto em termos externos quanto em termos internos. Em termo externo, porque o Estado ou ele é soberano ou ele é não soberano. Quando a gente vai para o âmbito do direito internacional, nós temos esses dois modelos de Estado. Ou ele é soberano ou não soberano. Por exemplo, agora, de maneira contemporânea, nós temos o Estado de Israel, o Estado soberano reconhecido pela comunidade internacional. E temos o Estado da Palestina, que para a Organização das Nações Unidas é um dos 3 estados que são chamados lá estados em observação, ainda não goza deste reconhecimento de um Estado soberano perante a comunidade internacional. E aí temos aí uma grande já peculiaridade, quer dizer, primeiro que o Estado se apresenta como soberano, e a ideia de que ele é soberano é de que ele não depende de ninguém. Mas o próprio conceito, o próprio reconhecimento de um Estado como soberano depende aí dos demais Estados, né, que compõem a comunidade internacional. Então, essa é a primeira ideia de que o conceito de soberania é relativo. E, internamente, ele é um conceito jurídico e social. O que quer dizer? Bom, quer dizer que o Estado é soberano. Para que ele seja soberano, é necessário que haja a superioridade e supremacia do ordenamento estatal. Quer dizer, o poder estatal deve se impor sobre os demais poderes sociais. O poder do Estado deve, né, conseguir impor o seu ordenamento político, o seu ordenamento jurídico, o seu ordenamento legislativo. Então, deve haver um predomínio do ordenamento estatal. E para que o Estado consiga gozar desse status, de soberano,
ele deve ser exercido em um determinado território e sob uma determinada população. O que quer dizer que, em última instância, o Estado é o monopolizador da coação incondicionada na sociedade. Quer dizer, quando a gente diz que o Estado deve se sobrepor aos demais poderes sociais, que o poder estatal deve ser supremo, a gente está dizendo que, em última instância, inclusive o exercício da violência só é legítimo quando exercido pelo Estado. Então, o poder do Estado se sobrepor aos demais poderes sociais quer dizer que o Estado consegue se impor perante todos os demais poderes, a ponto de só ele ter o monopólio legítimo do uso da violência. E ao final, a gente tem aí a ideia de Estado e soberania quase como sinônimos. Isso ficou muito claro, inclusive, nas colocações de vocês, né? Por vezes a dúvida, por vezes a confusão que a gente nota é que vocês não conseguiam distinguir quais elementos iriam compor o conceito de Estado e quais elementos iriam compor o conceito de soberania, porque de fato as coisas se confundem. O professor Paulo Bonavides conclui falando que onde houver Estado, haverá, pois, soberania. O segundo texto que a gente estudou foi do professor Dalmo de Abreu Dallari, outro grande constitucionalista, o nosso segundo livro de referência. E o professor Dallari, ele inicia citando George Jelinek. Jelinek foi um jurista alemão, final do século XIX, início do século XX, lançou as bases dos elementos, né, os elementos de teoria geral do Estado que influenciam todo o Ocidente. E ele vai dizer que a soberania ela vem com o advento do Estado moderno, porque nas formas de organização política anterior não havia oposição entre o poder do Estado e os outros poderes. Esses poderes eles não entravam em choque, ao contrário, eles eram exercidos em uma certa harmonia. Então não havia justamente uma sobreposição do poder estatal sobre os demais poderes. Não havia uma hierarquização dos poderes sociais com o poder estatal acima deles. As cidades-estados gregas, por exemplo, desconheciam o conflito interno dos poderes sociais. Isso é uma colocação do professor Paulo Bonavides. Na Idade Média, os barões eram soberanos em seu senhorio e o rei era soberano em todo o reino. Quer dizer, cada um exercia o seu poder dentro do seu campo social. Não havia, repito, uma hierarquia, o rei não estava hierarquicamente superior, não tinha condições de impor o seu poder sobre o poder do baronato. E a construção histórica vai levar, né, a gente vai caminhar aí para começar a surgir esse conceito de soberania e lá na frente ele ser um dos elementos do Estado moderno, quando os reis passam a afirmar a superioridade do seu poder em relação ao poder feudal e a independência do poder real em relação ao poder do Papa. Então, nesse momento, a soberania começa a ter os seus contornos delineados de maneira um pouco mais clara. Então, lá atrás havia uma multiplicidade de poderes e campos sociais autônomos. Agora, né, com os reis afirmando o seu poder, né, afirmando a hierarquia, afirmando a predominância do seu poder sobre o poder feudal e o poder papal, a gente vai começar, então, a delinear o conceito de soberania, que no Estado moderno vai passar a ter contornos jurídicos. Então, ela é um dos elementos fundantes do Estado moderno, porque com o advento do Estado moderno, esse poder ele vai ser delimitado legalmente. Vai se identificar o Estado, vai se identificar o poder do Estado, o poder estatal, e vai colocar ele de maneira superior aos demais poderes sociais. Então, todos os demais poderes sociais deverão estar submetidos ao poder estatal, que passa, assim,
a ter supremacia. Então, pessoal, espero que tenha ficado um pouco mais claro, né? Essa é a doutrina clássica de soberania. Claro que ela sofre diversas críticas, inclusive pelos professores que expõem ela, o professor Damo de Abreu Dallari, o professor Paulo Bonavides. Vocês já, né, nas discussões ali, já trouxeram elementos que fragilizam esse conceito de soberania, mas para que a gente possa fazer a crítica, que é o que a gente vai fazer nas próximas aulas, é importante que a gente tenha de maneira muito clara o conceito clássico de soberania. Então, bom dia para vocês. Essa foi nossa primeira aula. Espero que ela tenha sido exitosa. E fiquem em casa, pessoal.